Pensar em Jesus, para que consigamos intensamente ir ao encontro do Mestre. E nesta hora, Senhor, amparados pelos benfeitores, amigos que trabalham nesta casa, consigamos perceber os estímulos dolorosos que nos chegam e reagirmos com compreensão, construindo em nós a fraternidade e a solidariedade. Que nas grandes lutas do mundo, que neste momento se apresentam, possamos receber esse estímulo e construir em nós a compreensão para que nós possamos vibrar paz, harmonia e o desejo sincero de aprender a ser. Que diante das ilusões saibamos ter clareza e discernimento para escolher a porta estreita e sentir que na era de transição é necessário um trabalho sério para que todos logo mais possam despertar para a realidade do ser espiritual que somos e compreendendo a continuidade da vida, vençamos em nós o orgulho e o egoísmo para tratar ao próximo como nosso verdadeiro irmão. Que assim, a cada dia, as lições do Cristo ecoem na nossa intimidade e nós, na nossa luta de cada dia, consigamos fazer o nosso melhor para que um mundo novo seja implantado na nossa intimidade. Que a bondade do Mestre seja conosco nesta hora e que assim seja. Então, continuando o capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a gente então está discutindo essa parte aqui da explicação. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Se tal não sucede, não é que falte possibilidade, falta a vontade. Nós já conversamos algumas vezes sobre a vontade, então a gente vai só relembrar. Vontade é uma das potências da alma. É o que a gente tem de mais poderoso, que define que rumo eu vou dar para o meu pensamento. Sou eu que, na ação da vontade, determino em que eu vou pensar. Quando eu não lanço mão da vontade, eu penso naquilo que eu já estou acostumado, que já está estruturado em mim. E muitas vezes, nas nossas reminiscências, nós temos muitas construções do orgulho e do egoísmo. Então, nós é muito rápido elaborar o pensamento de revide e precisa de muita vontade para determinar que agora o pensamento é de reconciliação. Então, não dá para fazer essa mudança de forma distraída. Eu preciso querer que isso aconteça. Por isso que ele diz aqui, ó, se a prova chegou e eu não dei conta, não é por falta de possibilidade, foi por falta de ação da minha vontade. Então, normalmente, a gente olha a situação
A gente sabe o que a gente deve fazer. O que acontece nessa hora? Eu não quero fazer, porque para fazer eu tenho que estar bastante atenta, ficar vigilante e tomar a decisão que vai ser assim. E isso pede um esforço interno, um sacrifício, para que eu me mantenha vigilante e faça. O Haroldo Dutra conta muito que o Chico, quando fala desse tipo de situação, essas coisas que nos testam na nossa dificuldade, ele diz assim, ó, isso é como um cachorro grande correndo atrás de nós. A gente corre, mais doido que o cachorro alcançar. Porque assim, ó, eu sei que eu não devo fazer, mas eu quero. Então, sabe, muitas vezes a gente fala assim, eu sei que eu devia perdoar, mas eu não quero. Eu sei que eu devia ceder, mas eu não quero. Então, ó, o que me falta para determinar? Vontade. E o comum para nós é onde falta vontade, a expressão que a gente usa é assim, ó, eu não consigo. Então, todo lugar que tiver essa fala não consigo, faz um risco e traduz. Não tenho vontade. Eu não consigo ficar sem responder. Eu não consigo perdoar. Eu não consigo aceitar. Eu não consigo entender. É tudo não quero. Não tenho vontade. Não me disponho a esse sacrifício. Então não é não consigo. É só não quero. E eu preciso ter isso claro, porque a questão, de novo, não é com o que vai acontecer lá, é com o que isso faz acontecer dentro de mim. Porque muitos momentos eu me avalio como uma pessoa flexível, cordial, sensata, polida. E a frase vai ficar educada. Eu tentei, mas eu não consigo. É maior do que eu. Parece que ficou tudo bem essa justificativa. Ela só tem uma questão. Não é verdade. Ela esconde o que eu estou sentindo. E lembra, ela vai vir acompanhada de uma outra justificativa que passa. Eu fiz o que eu podia fazer. O que eu podia é limitado. Ninguém evolui só no que pode. Para evoluir, eu tenho que ir um passo além do que eu posso, porque só o que eu posso, eu vou fazer sempre a mesma coisa. Então, não consigo e fiz o que eu podia é uma dupla de justificativas que ficam bonitas, porém não são verdadeiras. E eu preciso dessa identificação para que, conhecendo o meu limite, eu compreenda a minha necessidade e por que aquele estímulo se repete, para que eu possa ir um passo além. Porque senão dá a impressão que não é justo aquilo se repetir. Oi. Tem depois do esforço, porque se você tiver só vontade e não tiver o esforço, também você fica. A vontade, ela impulsiona o pensamento. Na verdade, a gente vai compartimentar só para a gente entender, mas acontece tudo ao mesmo tempo. Porque é o seguinte, se eu fizer esforço sem determinar o alvo, o meu objetivo, eu estou me esforçando para quê? Porque me manter indiferente às pessoas também é um esforço. Eu preciso manter aquela dureza, a frieza.
Só que eu estou fazendo uma força para o lado contrário, e não com a vontade que aciona lá na consciência e fala, olha, eu quero agir de acordo com a lei de Deus. Então, tudo vai parecer que é um esforço e um cansaço, mas eu preciso determinar como eu quero agir na vida. Então, de acordo com a lei de Deus ou fora da lei de Deus. Isso é bom quando a graça traz para a gente pensar o seguinte: lembra que eu falei o seguinte, ó, o evangelho todo é feito com definições. Ou eu vou andar na porta larga, ou eu vou andar na porta estreita. A porta média não existe. Ou eu vou servir a Deus, ou eu vou servir a Mamon. O mais ou menos não existe. Porque senão a gente tem a impressão que tem uma coisa intermediária. Eu não quero perdoar. Ah, mas também não estou com raiva, tá tudo bem. Ó, então decide onde você está. Ou eu estou no caminho que conduz ao perdão, ou eu estou no caminho de antagonismo a esse próximo. Esse lugar de neutralidade é um lugar que a gente tenta inventar para não ter que realizar um trabalho íntimo. Ah, eu não tenho nada contra, eu só não ajudo. Então, eu sou contra. Então, hoje, essa ideia está melhorando, né? Porque agora a gente entendeu quando fala assim, ó, o que me assusta não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Porque, ó, ah, mas eu sou bom, eu não faço isso, mas se eu não faço nada, eu já estou apoiando quem faz. E isso eu preciso ter essa clareza. Porque dentro do Evangelho, todas as virtudes do amor são virtudes ativas. Um lugar passivo e inoperante, esse lugar de nada, não fazer o bem, já constitui um mal. E isso eu preciso ter essa clareza. Então, por isso que é definido, ó, ou é porta larga ou é porta estreita, ou é Deus ou é Mamon. O que é o mais ou menos? Mais ou menos é uma coisa que não tem aqui para gente. Nós temos que lidar com uma definição, para eu entender, ó, se eu não estou com o pensamento no bem, não tem outra alternativa, onde ele está? Ponto, ponto. E isso não é uma questão lá para fora, é uma definição aqui para dentro. Para eu conhecer, ó, como é que eu funciono, qual é a minha realidade quando a proposta da vida me traz essa lição diante da lei de Deus. O que é que eu decido? Porque às vezes a gente fala, ai, graças a Deus eu sou muito da paz. Isso, aí a gente vê o noticiário e vou investigar o que eu penso em relação àquela ocorrência. Violência, 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 vingança, violência. Como que alguém da paz pensa tantas vezes na violência e na vingança? Ó, essas coisas não cabem no mesmo lugar. Ah, mas eu não vou fazer. Uai, mas eu estou pensando. É longe de mim, com quem eu não conheço. Imagina a hora que essa prova se cair na minha vida, como que vai ser minha reação? Então, talvez eu não fiz por falta de oportunidade. Mas se eu não entender que o pensamento constrói, eu fico com a ilusão que eu sou um espírito muito pacificado, extremamente amoroso, praticamente puro. Nem sei por que eu moro no mundo de prova e expiação, não entendi essa lógica, acho que Deus errou mesmo, mandou eu no lugar errado, não é possível. Lógico, ó, eu estou olhando tudo de uma maneira bastante distorcida. Então, a informação, como eu penso, é fundamental para que eu me conheça. Com efeito, quantos há que, em vez de resistirem aos maus pendores, se comprazem neles? A esses ficam reservados o pranto e os gemidos em existências posteriores. Então, vamos lá.
Até outro dia a gente lia isso, imaginando assim, deixa que a pessoa fez isso, depois Deus vinga todo mundo, vai lá e pisa, ela vai sentir o peso do dedo de Deus. Não, não é disso que ele está falando. Olha só, se eu não resistir ao mal, eu escolho que é isso que eu quero fazer, ok, é uma decisão que eu tenho direito. Só que o plantio é livre e a colheita obrigatória. Eu posso fazer, mas eu preciso lidar com a consequência do que eu fiz. Quando eu tenho que lidar com a consequência do que eu fiz, naquelas dores expiatórias, normalmente isso incomoda profundamente, porque eu fico submetida pela lei daquilo que eu impus a outros, nesse momento, eu vou ter que arcar com isso. E vou criteriosamente conhecer essa dor em todos os seus aspectos. Por isso que ele está falando, ó, vai ter pranto e ranger de dente. Porque se o que eu fiz não é o bem, não tem como no meu caminho eu não encontrar com estas dificuldades. E aqui tem a misericórdia. Então, olha só, penso que todos nós aqui teríamos histórias de momento de dor e dificuldade. E normalmente a dor e a dificuldade acontece, a gente fala assim, ó, mas eu não fiz nada, por que que eu estou passando por isso? Porque Deus é justo, bom e misericordioso. Quando eu não tinha conhecimento, nem força, nem estrutura moral e emocional para enfrentar essa dor, ele nos poupa. Mas o plantio está lá. Quando eu amadureço e tenho condições de resolver a situação, é que esse tipo de situação expiatória, provacional, aparece no meu caminho. Por isso que a gente começou assim, ó. Deus só deixa que a gente realize as provas e nós temos força suficiente para passar. Porque aquela que eu não estou pronta ainda, que eu não tenho condição, a misericórdia me poupa, porque já sabia que diante daquela situação eu sucumbiria. E por ser justo e bom, ele não autoriza que enfrentemos situações que estão além da nossa possibilidade. É sempre dentro da possibilidade. É sempre proporcional à força. Então, isso é só um critério da lei. Não tem a ver com punição, nem com vingança, nem nada nesse sentido. Admirai, no entanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Vem um dia em que ao culpado, cansado de sofrer, com o orgulho afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo que se lhe lança aos pés. Então vamos lá, ó. Quando ele fala que Deus nunca fecha a porta ao arrependimento, porque, ó, quanto tempo eu posso não estar de acordo com a lei de Deus? Quanto tempo você achar? Mas quanto que vai durar isso? Até você cansar. A hora que você cansar de andar fora da lei, você ajusta. Qual que é a garantia? É que a porta nunca vai fechar. Deus sempre acolhe o filho pródigo que retorna à casa do pai. Uai, então por que que eu tenho que fazer isso? Não, você não tem, você faz se você achar que está na hora. Mas qual que é a consequência disso? Uai, dá conta da reação da sua ação.
Porque tudo que eu faço que está fora da lei traz uma reação de mesmo teor. Então, é lidar com essa dor e com esse sofrimento que eu preciso entender que é o caminho que vai acontecer. Mas é uma decisão pessoal. Então, eu posso não cumprir a lei de Deus? Não só posso, como a gente tem exemplos todos os dias de que a lei de Deus não é cumprida. E vocês acreditam que a pessoa não morre no outro dia? Ela fica aí a vida inteira. Olha só. E depois ela faz de novo. E tem gente que passa anos, a vida inteira, fazendo tudo fora da lei de Deus e ela toca a vida. Então, a gente olha para isso e fica esperando uma vingança. Mas não vai ter uma vingança. Uma hora ela vai amadurecer. Hora que ela amadurece, ela começa a lidar com a consequência do que ela fez. Hora que ela cansar de lidar com essa dor e decidir que ela tem que mudar, porque ela quer lidar agora com outras coisas, porque ela cansou só de orgulho e egoísmo e esse monte de ilusão que desgasta, ela muda. E aí o Pai dá infinitas oportunidades para que ela possa aprender a se ajustar com a lei. Eu deixei grifado o cansado de sofrer, porque aqui a gente precisa de uma compreensão que é o seguinte: cansado de sofrer não é uma reclamação, é uma constatação. Mas lembra que eu disse que o evangelho foi feito para o espírito. Então, isso precisa ser aplicado na minha intimidade. Eu tenho que cansar de mim. Enquanto a reclamação é estou cansado dos outros, eu estou falando daqui para fora. Eu queria que fulano fosse diferente, eu queria que meu chefe fosse outro, eu queria que minha vida fosse... Ó, é tudo aqui, ou ainda não cansei, eu só estou reclamando, mas eu não quero mudar nada. Eu quero que os outros façam uma mudança. Nada vai mudar. Então, o que que eu preciso? Eles estavam pedindo lá no fundo para vocês ligar o ventilador. Então, o que que eu preciso? Cansar dos sofrimentos que eu tenho causado em mim. Essa é a mudança. Então, quando eu penso assim, ó, por que será que esta é a família que eu escolhi ou aceitei fazer parte? E aí eu começo a identificar quais são os estímulos desse lugar e que tipo de dor me causa. Ó, até agora eu estou olhando para fora. Entendi a dor. Aí eu vou começar a pensar assim, ó, como é que eu reajo diante desse estímulo? Agora eu comecei a olhar para mim. Então, ó, quando eles me dão esse tipo de ordem, eu tenho raiva. Raiva é de acordo com a lei ou fora da lei? Fora da lei. Mas e se o outro está fazendo uma coisa que está muito errada? Muda alguma coisa? Não vai mudar, porque quem está com raiva? Eu. Então, ó, eu consigo mudar o que o outro faz? Não. Eu consigo mudar o que eu sinto? Ó, se eu quiser, muito. Mas tem que ser muito. Aí eu vou conseguir. O outro ponto que eu preciso ficar muito atenta é que eu não consigo mudar isso amanhã. Então eu preciso me esforçar para compreender por que eu fico com raiva quando alguém me dá ordem. O que será que pode acontecer dentro de mim?
quando alguém vem me dar uma ordem e eu fico com raiva? O que vocês imaginam? Alguém já sentiu raiva de alguma ordem recebida? Deixa eu aliviar. A ordem não era nem ilegal, nem imoral, era só uma ordem. Aqueles não pode. Vai fazer agora. Faça de tal forma. O que acontece dentro? Fica tudo bem? Não. Para a maioria não ou para a maioria sim? Não. O que a gente sente? Raiva. Por que da raiva? Porque eu gosto de mandar também? Ó, mas olha só a dificuldade. O outro vem e me dá a ordem. Eu gosto de mandar, mas eu não quero esse cargo, esse lugar, porque esse trem aí dá muito trabalho. Eu tenho que me dispor. Então é assim, ó, eu não quero trabalhar, eu não quero fazer e não quero que ninguém me manda. O que eu quero da vida? Ô, gente, tem esse lugar, o lugar do nada para a gente viver? Não tem. Então, olha só, eu não aceito ordem de ninguém. Por quê? Porque eu não gosto que me manda. E aí vai abrir um leque enorme. Não quero que me manda porque ele sabe menos que eu. Não quero que me manda porque eu detesto que fala assim comigo. Não quero que me manda porque eu sei muito bem o que eu tenho que fazer. Ó, qualquer uma dessas elaborações é um pensamento que está ligado em mim a qual sentimento? Ao meu orgulho. E ele me causa um sofrimento. Então, eu consigo mudar o jeito que o outro manda? E quando você vê que aquela ordem, ela vai prejudicar tanto você quanto outras pessoas. Então, vamos lá. A ordem era ilegal? A ordem era ilegal? Era ilegal? Então, mas precisa ver, ó. É ilegal? Porque precisa ver qual que é o prejuízo. Então, precisa ver, é ilegal e imoral? Então, porque se você... Tá, então ele está te pedindo uma coisa que era tecnicamente inadequada. Ok, então ele está te pedindo uma coisa que você não podia fazer. Qual que era a solução que você tinha? Não fazer. E lidar com a consequência disso. E, de novo, agora pede um outro sentimento. Ó. Ou eu faço para o outro o que eu gostaria que alguém fizesse se estivesse no meu lugar, ou eu fico conivente e assumo um tanto de responsabilidade junto com essa coisa inadequada. A história do farol. Pode gerar uma demissão, mas, de novo, você tem que escolher. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo a Mamon. Eu não vou conseguir achar um lugar no meio do caminho. E isso, para nós, é muito difícil. Por isso que eu falei, ó. Foi bem perigoso, porque ele falou, segundo a minha concepção, não você, mas falo, quando a gente fala, né, segundo o meu ponto de vista, aí fica perigoso. Agora, segundo as leis divinas, e assim mesmo, acho que a gente corre um risco, porque a interpretação da lei divina pode estar equivocada, né? Tá, por isso que eu perguntei a questão, a gente tem que avaliar, porque às vezes o que a pessoa me pede não é o que eu quero fazer, mas como a minha autoridade legal, ele tem
o dever de administrar, e ele vai administrar do jeito dele. Então, se ele não está me mandando fazer nem ilegal, nem imoral, eu tenho que acatar algumas coisas, porque senão a gente não consegue se submeter à autoridade que organiza aquele lugar. Por quê? Porque às vezes eu tenho um ponto de vista que é diferente. Então, eu tenho que avaliar muito criteriosamente para tomar a minha decisão. Mas isso, gente, isso é toda hora, em todo lugar. Por quê? Porque não tem aquele lugar neutro, aquele lugar que eu falo, mas eu não tenho nada com isso. Se eu vi, se eu participei, se eu tenho, eu sabia. Então, a gente vai tentando a todo momento, mas eu preciso fazer definições dentro de mim. Porque senão, e eu acho isso muito trabalhoso. Muito, muito. Alguém me chamou aqui? Então, para a gente relembrar aqui, o cansado de sofrer não tem a ver com nada externo. É sempre com alguma coisa interna. Quando a gente relaciona com alguém que dá muito trabalho para a gente cansa. Mas eu canso porque a pessoa dá trabalho ou porque eu não gosto de trabalhar? Porque eu não gosto de quem me dá trabalho, porque aí eu tenho que trabalhar. E eu não gosto de trabalhar. Eu gosto de ficar bastante tempo à toa. Por quê? Porque eu gosto. Porque eu sou assim. E aí a gente começa assim, mas eu sou assim, por que eu tenho que mudar? Mas eu não quero mudar. Eu não posso ser assim. Eu prefiro ser assim. E aí eu vou começar com um monte de justificativa. Então, de novo, o que eu não posso esquecer? Eu não estou falando de trabalho físico, embora muitas vezes a gente seja convocado pela vida para o trabalho físico. Mas as pessoas que convivem comigo, então trabalho de sentimento. Com alguém, eu vou ter que trabalhar muito a minha paciência, mas muito. Com o outro, eu vou ter que trabalhar muito a minha humildade. Com o outro, eu vou precisar de muita dedicação. E isso, para nós que não estamos acostumados, eu não diria que não é nem cansativo, esgota. A gente fica exausto. Porque quando eu começo a conviver com alguém que está exigindo muita atenção, muito cuidado, e eu preciso praticar a renúncia, a abnegação, abrir mão do meu tempo, daquilo que eu gosto, porque agora essa pessoa precisa muito, de muita coisa. Se eu não compreendo esse movimento, eu vou ter só uma lista de reclamação para fazer dessa pessoa. Porque eu não aguento mais, porque cada hora é um médico, cada hora é uma coisa, porque tudo sou eu, porque tudo é comigo, porque eu não suporto, porque eu não durmo, porque eu não acordo, porque me dói isso. Eu vou ter reclamações o dia todo do que ela me causa. Mas, de novo, eu não sei contar o que eu estou sentindo em relação àquela pessoa. E normalmente eu vou ter a lista de reclamação e vou falar assim: mas se não sou eu para fazer também, porque, e vou emendar uma coisa na outra e parece que está tudo bem. Que bom que eu estou fazendo. Mas essa amargura vai gerar tanta dificuldade que pode conseguir esterilizar o esforço do cuidado. Então, eu preciso entender essa situação. Está me convocando a trabalhar qual sentimento na minha intimidade. Porque quando eu despertar para isso,
eu não reclamo de lá. Eu começo a olhar aqui para falar, ó, a minha vontade precisa me direcionar para qual construção? A da renúncia, a da abnegação. E aí eu começo a ter clareza de qual a luta da vida. Isso acontece com muito mais intensidade na nossa casa, nas relações próximas. Isso é o mais intenso. Mas não significa que quanto mais a gente vai amadurecendo e tendo clareza, as demais coisas do mundo também solicitam a resposta que eu tenho para oferecer para o que está posto. Então, olha só, quando a gente liga um meio de comunicação e está assim, ó, uma nova guerra começou. Qual é a reação imediata? E essa pessoa sou eu. E, infelizmente, para essa última, a gente ouviu de muitas pessoas, graças a Deus. Isso tinha que acontecer. Então, se eu dou graças a Deus para uma guerra, eu preciso pensar bem se eu sou da porta estreita ou se eu estou na porta larga. Porque eu não vou achar um capítulo que Jesus ensinou a fazer guerra para respaldar o pensamento destrambelhado que eu alimento a violência, jurando que aquilo é uma questão de justiça. Então, olha o que a ilusão faz. Então, eu preciso ter clareza, porque não tem um lugar do mais ou menos. Tem um equívoco, tem outro equívoco. Tem um iludido e um outro iludido. E se eu entendi, eu rogo a Deus para que essas mentes despertem, para que a fraternidade seja construída, para que os povos se percebam como irmãos, não para que eles se matem, para que eles se anulem, para que um queira se vingar do outro. Mas se eu não tiver esse cuidado, é como se o evangelho fosse uma coisa para a gente usar dentro da casa espírita, dentro de um templo religioso. E na rua? Não, na rua é outro esquema que funciona. Por isso que não dá para a gente conversar muito de transformação do mundo, né? Porque eu preciso usar isso em todas as instituições. É o princípio ético-moral cristão. Eu faço para o outro o que eu gostaria que a mim fosse feito. E para isso, eu preciso pensar com clareza. E para isso, eu preciso assumir responsabilidade com o não e com o sim. Por quê? Porque se eu não agir dessa forma, eu vou estar conivente com uma situação que eu não queria para mim. Por isso que eu falei, fica bastante complexo e exige muito de nós no sentido do entendimento. As provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. Então, às vezes, a gente está numa prova que ela está bastante difícil mesmo. Por isso que ele está falando, ó, as provas rudes. Nesse tema, eu fiz a lição e eu estou agora na complexidade dela. O estímulo veio com bastante força. Eu entendi. E agora, eu transformei isso na grande luta que vai fazer a minha transformação acontecer. Então, essa dor chega e eu me esforço cada vez mais para cumprir a lei. Eu não quero mais fazer nada que não esteja de acordo com a lei nesse tema. Por isso que ele está falando, ó, isso é o anúncio de um final de prova. Item concluído com sucesso. Eu aprendi.
e desenvolvi força e coragem para fazer o certo diante disso. É uma conquista. Por isso, fim de prova. Ah, mas e se isso acontecer de novo? Ó, se acontecer de novo, eu tenho competência, experiência e recurso. Eu não vou mais entender como uma prova. Isso se transforma num problema comum da vida e a gente, com experiência, recursos, competência, vai lá e resolve, vida que segue e está tudo bem. Não é mais um problema. Então, quando a gente pensa assim, a vida de Jesus não foi sem problemas. Ele tinha problemas sempre. Mas como ele tinha experiência, competência, recurso, nada se transformava em prova, ele ia resolvendo todos, com muita naturalidade, com muita simplicidade, com muito amor. Por quê? Porque nada superava os recursos que ele possuía. Então não entra na categoria prova, porque não tinha o que fortalecer dentro dele. Diferente de nós, diferente das coisas que os primeiros cristãos nos mostraram. Algumas coisas chegavam, então quando César perguntou, quando Pedro foi questionado a primeira vez, você conhece esse homem? Qual foi a resposta? Eu nunca vi. Mas você não segue Jesus? Eu nunca, nem sei quem é. Até que na terceira vez o galo canta e ele lembra do que Jesus falou. E aí ele entendeu, eu tenho condição de mudar isso em mim. Então, quando daí um tempo essa prova volta e ele é perguntado de novo, você é cristão? Ele fala assim, Senhor, eu sou. E se você não negar isso, você vai ser crucificado igual ao seu mestre. Mas eu sou. Então nós vamos te crucificar. Mas eu não mereço tamanha honra. Eu vou ser crucificado como meu mestre? Então peraí que a gente resolve. A gente crucifica, põe de ponta cabeça, assim você fica diferente. Mas ele não recuou. Então, ele reconheceu que era difícil. Quando ele teve a oportunidade, ele tinha alinhado o que ele pensava. Quantos de nós tivemos uma prova, a gente recua, ou fala o não no lugar do sim, ou o sim no lugar do não, depois a gente reconhece o erro, só que passa um período e a vida apresenta de novo a mesma prova. E eu preciso decidir o que eu aprendi com aquilo que eu fiz e o que eu vou decidir agora. Porque o resultado daquilo eu já conheço. Então agora eu preciso tomar a decisão para ver se eu dou conta de passar na prova ou se eu vou fazer com que ela se repita mais uma vez. Quanto tempo uma prova pode repetir? Vocês já pensaram nisso? Quanto tempo pode ser? Então, prova é sempre um tema. Pode ser por várias vidas, né? Então, quando eu entendo o que foi aqui nessa vida que eu ainda não dei conta, eu já sei o tema da próxima. As provas da próxima virão nesse tema. Por quê? Porque é o tema em questão, é o que eu preciso aprender no momento. E que eu entendi agora, eu ainda fico muito fragilizada quando chega a esse tipo de situação. Então eu preciso ter essa clareza, se eu aceito com o pensamento em Deus, ou se eu ainda me fragilizo. Como assim a gente se fragiliza? Ai, mas todo mundo faz, só eu não vou fazer? Isso é uma fragilidade. Eu justifico, como se todo mundo fazer errado me desse um ok para eu. Não, não estou com o pensamento de Deus. Eu não estou fazendo o que eu tenho que fazer. Porque todo mundo. Então, tudo bem. A prova precisa repetir. Você ainda não entendeu, ainda não está firme.
Porque senão a gente fica imaginando, gente, prova como coisas assim, catastróficas. Nossa, aquelas doenças. Não é nada disso, não. Algumas doenças são mesmo, algumas catástrofes são. Mas a maioria das provas que nos pegam e nos fragilizam são essas comunzinhas do dia a dia. Aquela hora que eu tenho que falar não, não aceito, não participo, e eu faço assim, ah, fazer o quê, né? Pronto, reprovei. Por quê? Porque eu fiquei conivente. Ah, mas era uma coisa pequena, mas o mundo é feito de coisas pequenas mesmo. Coisa grande de vez em quando. E eu preciso olhar para isso. Tem um autor que fala assim, ó, ninguém tropeça em pedra grande. O que derruba a gente na caminhada é pedra pequena. É aquela que eu estou distraída. Então, sabe essas coisinhas pequenininhas que a gente fala, era só uma... Então, era só, mas estava errado. Então, é aí que eu tenho que ter bastante atenção. Porque é aí que eu estou sendo muito testada. É um momento supremo no qual, sobretudo, cumpre ao espírito não falir murmurando, se não quiser perder o fruto de tais provas e ter de recomeçar. Em vez de vos queixardes, agradecei a Deus o ensejo que vos proporciona de vencerdes, a fim de vos deferir o prêmio da vitória. A última de hoje. Então vamos encerrar aqui só para a gente pensar que isso aqui é exatamente o que eu já tinha falado. Quando ele fala assim, para a gente não falir murmurando. Então imagina o seguinte, chega a prova. Eu resisto, mas eu me revolto. E aí eu fico aquela pessoa amargurada, revoltada, que fico maldizendo as coisas o tempo todo. Tá bom, passei na prova de matemática e repeti na de português. Tudo bem. Agora eu preciso refazer essa daqui. Por quê? Porque a minha revolta interfere em todos à minha volta. Ah, então pronto, agora a gente vai passar pela prova e não pode nem reclamar? Pode. Porque o que ele está mostrando aqui é da estrutura de construção na nossa intimidade. Então, lembra, eu já falei muitas vezes aqui da história do Jó. Vocês lembram a história do Jó, que está lá no Velho Testamento? Comprida, custosa. Por que a paciência de Jó? Porque é custosa, comprida. Toda vez que o Jó sofria, ele reclamava. O que o Jó não fazia? Ele não empacava. Então, ele reclamava a dor do primeiro momento, no segundo ele levantava e ia trabalhar e refazia o caminho, e ficou tudo certo. Então, lembra, Jó era casado, dono de uma propriedade e tinha 7 filhas. Vem a peste, mata a primeira. Ele se revolta, fica bravo. E aí o povo da vizinhança fala assim para ele, você é mau e blasfemador. Passava aquele primeiro momento, o Jó levantava e fazia assim, Deus me deu, Deus me tirou, seja feita a vontade de Deus. Ele ia trabalhar, cuidar das 6 filhas, da propriedade da esposa. Veio uma outra praga, mata a segunda filha. Ele fica bravo, ele sofre. Depois passa o primeiro período, ele fala, Deus me deu, Deus me tirou, volta a trabalhar e toca a vida de novo. E isso ele faz porque ele perde as 7 filhas, a esposa e a propriedade. E toda hora que ele reclama, falam para ele, você é mau e blasfemador. Mas lá no fim da história, aparece a voz de Abraão e fala assim para ele, bom e fiel servidor. Você me serviu no muito,
você me serviu no fogo. E aí ele glorifica o Jó e diz que o Jó seguiria para o paraíso. É um texto bíblico bastante alegórico. Mas o que a gente percebe? Ó, repete a prova. E ele vai fazendo conquistas naquele sentido. E o esforço dele de trabalhar, mesmo depois do primeiro impacto da dor, garante a conquista. Que é bastante diferente de quando eu caio numa reclamação e não saio mais daquela revolta e daquela amargura. Então, o Evangelho não fica contra a nossa natureza humana. Não tem uma fala de punição e vingança. Mas o que eu tenho que ter clareza é que ele trata de como, a partir daí, eu alimento a minha construção interna, com que tipo de pensamento. Porque muitas vezes, depois de um sofrimento, a gente faz que aceitou e fala assim, ó, ninguém ajuda ninguém, todo mundo faz, vou fazer também, não quero saber. E aí eu fico indiferente às pessoas à minha volta, porque como eu sofri, todo mundo vai ter que sofrer. Então, por fora eu não estou fazendo mal, mas por dentro eu me alimento com muita amargura e com muita frieza pela dor do outro. E isso trata dessa estruturação que acontece dentro. Então, de novo, não é de vingança e punição, mas é da realidade com a qual eu construo. E é essa relação comigo que eu preciso agora entender para que eu possa despertar se o que eu estou fazendo é o que eu gostaria de receber quando eu estivesse naquela situação. Esse vai ser o grande desafio. Tudo certo? Tudo bem, universitários, hein? Oi. Se eu só suporto, eu posso atribuir a mim mesma todo o mérito, né? E quando, na verdade, eu nem passei naquela prova. Se você atribuir todo mérito, é como se você fosse um espírito doce e elevado e o outro fosse uma coisa muito difícil, né? O problema é que nós dois somos um mundo de prova e expiação. E aqui não tem ninguém que é muito melhor. Então, o outro pode ser difícil num item, mas eu sou difícil no outro. Eu o suporto, mas com certeza ele me suporta. E saber o que é que eu suporto nele não é muito vantajoso, porque eu preciso saber o que é que as pessoas suportam em mim, porque eu preciso mudar isso para ontem. Então, eu preciso agora habituar a não mais querer saber o que eu suporto nos outros, mas o que será que é que eu causo nas pessoas e elas têm que me suportar? Qual é a dificuldade que eu imponho para quem convive comigo? Eu não vou nem falar muito, porque hoje tem muita gente da minha família, vai que eles respondem aqui, deixa para lá. Vamos deixar essa conversa em casa. Então ele responde. Beleza? Então a gente vai encerrar, semana que vem a gente volta.